Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 03. Assim que a decisão foi tomada, o tempo passou voando. Eles foram ao escritório do Corpo de Soldados Voluntários para receber a ordem, seguiram com suas tarefas normalmente, aguardaram nervosamente o momento chegar. E agora a operação seria amanhã. Eles deveriam se reunir logo na manhã seguinte, embora, na verdade, como o ataque à Fortaleza de Vigia dos Mortos e à Fortaleza de Ferro de Riverside começou ao amanhecer. Eles precisavam estar no portão norte de Alterna às 3 horas da manhã. Os sinos em Alterna tocavam apenas das 6 da manhã às 6 da noite, em intervalos de 2 horas, e Haruhiro e os outros não possuíam um relógio. Eles os tinham visto à venda, mas aparentemente apenas artesãos anões podiam fabricá-los, ou algo assim. Então o preço era tão alto que fez seus olhos saltarem das órbitas. Felizmente havia um relógio de parede no hall de entrada da hospedaria dos soldados voluntários, então eles podiam verificar as horas lá. Eles planejavam levantar da cama às 2 horas ou por volta disso. Bem, se ao menos um deles acordasse nesse horário, bastava acordar todos os outros, então de alguma forma daria certo. Em preparação para o dia seguinte, Haruhiro e os outros foram dormir por volta do pôr do sol. Mais precisamente foi quando se deitaram na cama e começaram a tentar dormir. E isso é impossível. Na sala escura, Hanta foi o primeiro a começar a se remexer, é claro, mas desta vez Haruhiro sentiu mesmo. Não dá para simplesmente esperar que a gente pegue no sono a essa hora do dia, reclamou Hanta. Sim, aparentemente Moguzo concordou. Nunca consigo dormir o suficiente, mas ainda não estou cansado. Se não conseguirmos dormir de qualquer jeito, você quer ir? Gritou Hanta. Vamos fazer um pequeno ataque? Como assim um ataque? Calma aí, Hanta, já estamos com dificuldade para dormir, então fala mais baixo, por favor? Reclamou Haruhiro. Hanta-kun, para onde você vai? Gaguejou Moguzo. Amigo, eu quis dizer o quarto das meninas, é claro. Perguntou Moguzo. De jeito nenhum vamos, disse Haruhiro com um suspiro. Além disso, para que você iria lá? Para que eu iria lá? Perguntou Hanta. Só há um motivo. Uma coisa. A única coisa é, essa única coisa. De novo, que coisa? Perguntou Haruhiro. Tá, cu, vaia, bu. O quê? O que começa com bu? Perguntou Hanta. Não me pergunte, disse Haruhiro. Foi você quem começou tudo isso. Está inventando tudo na hora? Se não pensou em algo, por que não diz logo? Estive pensando feito louco. Bu, bebu, Moguzo, bu. É eu, gaguejou Moguzo. Bu. Continue assim, Moguzo. Está ficando bom. Você está quase lá. Vai em frente. Puxar o saco. Seu idiota. Moguzo, seu imbecil. Que tipo de cara invade o quarto das meninas e pede para elas lamberem botas com ele? Você é algum tipo de pervertido? Se começa com bu, só pode ser uma coisa. Peitos, óbvio. O que é Haruhiro? Que uva significa? Você também gosta de peitos. Porque você é um cara. Se você se considera um homem, todos nós amamos peitos. Não tome essa decisão sem mais nem menos. Murmurou Haruhiro. Ah, é mesmo? Então você odeia seios? Se houvesse um par de seios na sua frente agora, você não sentiria nada? Estou falando de um belo par de peitos fartos, sabe? Bem, não é como se eu não fosse sentir nada. Moguzo, você também gosta delas, né? Perguntou Hanta. Peitos. Bem, claro, tanto quanto qualquer outra pessoa. Pare com isso, Moguzo, disse Haruhiro. Você não precisa discutir com ele. Viram só, vocês dois também gostam delas. Hahaha. No fim das contas, você também é homem. Agora vamos lá, vamos. Falando sério, o que você vai fazer aí? Perguntou Haruhiro indagando. Vou apertá-los, é isso que vou fazer, declarou Hanta. Vou apertá-los como um louco. Isso é praticamente estupro, cara. Não vou tão longe, retrucou Hanta. Só vou apertá-las. Só vou apertar os peitos delas, só isso. Isso deve ser suficiente. Está tudo bem. Não, isso não é certo, como pessoa. Bem, sim, concordou Hanta de repente. Certo, disse Haruhiro. Além disso, seria estranho, sabe? Acrescentou Hanta. Mesmo se eu os obrigasse a me deixar apertá-los, seria inútil, não é? E aí? Eu quero um pode apertar. Ou melhor, por favor, aperte. Tem que ser algo assim. Tem que haver amor. O que é isso, de repente? Perguntou Haruhiro. Você está me assustando. Seu idiota, agora é hora de falar de amor, obviamente. Gritou Hanta. Você sabe o que está rolando, né? Yumi e Shihoru também vão fazer isso. Sem dúvida. Elas estão fazendo. Estão fazendo isso loucamente. Afinal, elas são garotas. Sim. Moguzo resmungou em concordância. Haruhiro se virou na cama. É assim mesmo. Com certeza, disse Hanta firmemente. Garotas e falar de amor são inseparáveis. Estão tão intimamente ligados quanto velhos e fogueiras. Esqueçam essa comparação. Não cola. Mas essas criaturas chamadas garotas, suas cabeças estão seriamente cheias de nada além de amor. Elas estão falando sobre isso agora. Shihoru, de quem você gosta? Quê? E você, Yumi? Assim, elas estão mesmo fazendo isso. Não, aposto que não estão falando de nada parecido com isso. Haruhiro, você não entende nada de garotas, disse Hanta com desdém. Elas são essas criaturinhas bizarras que preferem se apaixonar a comer. Quando caem, não se levantam facilmente. Elas se apaixonam. Se caírem 7 vezes, vão se apaixonar 8. É assim que as garotas são. E você? Que tal? Sobre o quê? Perguntou Haruhiro. De quem você gosta? Talvez fosse porque ele estava completamente despreparado para a pergunta. Bam. 2 rostos apareceram em sua visão. A ordem em que apareceram foi, nem o próprio Haruhiro tinha certeza. Os 2 rostos pareciam piscar, alternando entre si. Como assim quem? Perguntou ele.
Quer que eu dê um palpite? É Yumi, né? O quê? Na mosca, né? A Mary é a mais bonita, sem dúvida, mas claramente está fora do seu alcance. A Chihoro tem peitões enormes, o que é um grande ponto a favor dela. O rosto dela também é bem bonitinho, mas essa personalidade dela parece um saco, e ela não conversa muito com caras, de qualquer forma. Um cara indeciso e com baixa autoestima, como você vai acabar se interessando por uma cabeça de vento como a Yumi? É assim que as coisas são. Bem, desculpe por ser indeciso, respondeu Haruhiro, irritado. Não está certo. É irritante. As garotas não gostam disso, cara, disse Hanta. Para ser franco, tenho quase certeza de que as garotas também não estão interessadas em você, por um motivo completamente diferente. Além disso, você nem estava certo. Ele quase disse isso, mas Haruhiro não tinha obrigação nenhuma de corrigir Hanta. Não é assim que funciona. Eu não tenho nenhum sentimento amoroso. Pelo menos, ainda não chegou a esse ponto, eu acho. Provavelmente. Ah, exclamou Hanta. Você é o tipo de idiota que não percebe que eu esfumo charme. É por isso que as garotas não se interessam por você. Haruhiro, já chega. Moguzo, e você? De quem você gosta? Não é que haja alguém de quem eu goste ou algo assim. Não, tem que ter alguém, disse Hanta com convicção. Se existem homens e mulheres, não tem como não ter alguém. Nossos instintos masculinos naturalmente selecionam uma mulher. Parece tão cru. Quando você coloca dessa forma, murmurou Moguzo. É porque estamos vivos. E somos jovens também. Se não formos autênticos e cheios de vida, o que seremos? Vamos direto ao ponto. Moguzo, com quem você quer cruzar? Hanta, disse Haruhiro com exasperação. O que, Haruhiro? Estou apenas sendo direto. Porque quando um homem está procurando uma mulher, é basicamente disso que se trata. Mas, Hanta-kun, gaguejou Moguzo. Eu não penso assim. Sabe? Bem, o que você acha? Vamos lá, diga. Fale. É mais como, eu a admiro, digamos assim, disse Moguzo. Oh, ou às vezes penso. Ela é tão bonita. Então, Moguzo, você está de olho no Mary. O quê? Como você sabia? Eu não estou atrás dela, não. Claro que eu saberia, disse Hanta com um sorriso irônico. Se você disser bonita, Mary é a única que se encaixa. Haruhiro balançou a cabeça. Você só diz coisas que não deveria. Errado, retrucou Hanta. Eu sou um homem que só fala a verdade. Não importa como você olhe para Yumi ou Chihoro, nenhuma delas é o que você chamaria de uma verdadeira beleza. Tire a cera desses seus olhos sonolentos e olhe direito, droga. Você não tira a cera dos seus olhos, isso seria terrível. E quantas vezes eu tenho que te dizer para não falar dos meus olhos? Perguntou Haruhiro. Mesmo assim, ponderou Hanta. Moguzo quer Mary, hein? Boa escolha. Esse é o meu parceiro ideal para você. Moguzo riu nervosamente. Mas eu só acho ela bonita, só isso. Mesmo assim, cara, a própria Mary disse isso, acrescentou Hanta. Se ela tivesse que escolher um de nós, seria o Moguzo ou algo parecido. Esse sim, concordou Moguzo. A verdade é que depois disso não sei, mas um pouco. Tenho estado mais consciente? Dela? Consciente. Haruhiro murmurou. Moguzo vinha desenvolvendo, discretamente, um interesse pelo sexo oposto, por mais estranho que fosse dizer isso. Mesmo assim, foi um choque. Gualhahaha. Hanta estava estranhamente animado por algum motivo. Moguzo, seu safado. Força e força mais forte. Quem sabe, talvez até dê certo para você. Ah não, eu não poderia. Moguzo, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa, já que sou seu parceiro. A vida pode parecer longa, mas é curta. Você tem que fazer o que tem que fazer, sabe? Para não ter arrependimentos, beleza? Então confesse seu amor. Argue, eu não consigo fazer isso. Confesse logo, tá bom? Ordenou Hanta. Faça isso amanhã. Estou te dizendo, eu não posso. Você não consegue porque acha que não consegue. Se você acha que consegue, você consegue. É assim que funciona. Certo, Haruhiro? Eu estou certo, não estou? Bem, eu acho que... Ei, espera aí, não me arraste para isso de repente. Seu idiota, você não vai apoiar Moguzo? Retrucou Hanta. Somos camaradas, não somos. Apoiá-lo. Haruhiro murmurou. Bem, não é que eu não apoie, mas... Você não quer que ele encontre a felicidade? Eu faço. Então ele deveria confessar. Ele precisa confessar. Ele tem que mostrar a sua dança da declaração de amor. Que diabos é uma dança de declaração de amor? Perguntou Haruhiro, indagando. É uma performance tradicional que você faz para confessar seu amor. Esse tipo de coisa existe. Acabei de decidir que existe. Ok, dance para nós, Moguzo. Faça a dança do eu te amo. Moguzo não se mexeu. Eu não vou dançar, entendeu? Faz sentido, disse Hanta. De qualquer forma, seria estranho para mim se você fizesse isso. Eu só estava dizendo. Sou ótimo em simplesmente dizer as coisas. Hanta, você é totalmente de terceira categoria, retrucou Haruhiro. Se um sujeito de quinta categoria como você diz isso, Haruhiro, eu não dou a mínima. E de quem você gosta, afinal? Perguntou Haruhiro. Você perguntou para mim e para o Moguzo, mas não disse nada sobre si mesma. Sim, é isso mesmo, concordou Moguzo. Hanta-kun, conte-nos você também. Vocês querem que eu faça isso? O que, gente? Vocês realmente querem saber? Se você está perguntando se eu realmente quero saber, estou muito indeciso quanto a isso. Disse Haruhiro. Acho que talvez eu queira saber, murmurou Moguzo. Você quer muito saber disso? Sinceramente, não me importo muito, disse Haruhiro. Quero saber, tá bem? Disse Moguzo. Muito mesmo. Você é um caso perdido, sabia? Bem, se você insiste. Haruhiro percebeu Hanta se virando na cama. Ele estava fazendo um drama enorme por causa disso. De qualquer forma que se olhasse, não estava exagerando demais. Mas depois de tudo isso, o que ele fez? Não vou te contar, seus idiotas. Cara, não mexa com a gente, gritou Haruhiro. Vê, você é horrível, Hanta-kun. Gvahahalhalhalha. Não pense que vai arrancar um segredo meu tão fácil. Mas eu sei tudo sobre os seus segredos.
Conte-nos. Você está sendo covarde, disparou Haruhiro. É isso aí. Não é justo se você for o único que não diz nada. Se você não gosta, então me faça falar, gritou Hanta. Você não pode fazer isso. Eu juro que vou fazer você falar, rosnou Haruhiro. Se for preciso, eu te obrigarei a fazer isso, murmurou Moguzo. Ei, calma aí, Moguzo, ei. Não, força bruta é, Guararg. Sob o céu ainda escuro, uma multidão animada se aglomerava em frente ao portão norte de Alterna. A força serpente azul que partiria para tomar o forte de Vigia Cabeça de Morto seria liderada por Vren Warrior, um brigadeiro general do exército da fronteira alternativa. Sob seu comando estavam 500 guerreiros, 100 paladinos, 100 caçadores, além de vários sacerdotes, totalizando pouco mais de 700 na força principal. Eles eram acompanhados por uma força destacada composta por 37 grupos de soldados voluntários, totalizando 197 participantes. Estes seriam liderados pelo chefe do escritório Lua Vermelha do Corpo de Soldados Voluntários, bem como por seu anfitrião, Britney ou Brishan, como ele preferia ser chamado. Além disso, havia os admiradores e curiosos, bem como os comerciantes que não queriam perder a oportunidade de vender seus produtos. Então havia mais de 1000 pessoas reunidas na área. Barulhento não chegava nem perto de descrever o quão ensurdecedor era o local. Aliás, a Força Serpente Vermelha que partiu para a Fortaleza de Ferro de Riverside era composta por 1000 guerreiros, 300 paladinos, 200 cavaleiros temíveis, 300 cavaleiros e 50 sacerdotes, todos do exército da fronteira, liderados pelo general Graham Hazentra, totalizando incríveis 1850 soldados na força principal. Havia também uma unidade de comando centrada nos Daybreakers de Soma, composta por 55 grupos, um total de mais de 300 pessoas, o que tornava tudo ainda mais impressionante. Além disso, a defesa de Alterna seria realizada pelos soldados remanescentes do Exército da Fronteira, sob o comando do Brigadeiro-General Ian Hatt. Haruhiro não sabia muito sobre o General Graham Hazentra ou Brigadeiro-General Ian Hatt, ou melhor, ele nunca tinha ouvido falar deles. O Brigadeiro-General Vren Warrior estava bem à frente, ao lado do portão norte. Ele parecia impecável em sua armadura branca brilhante e tinha uma aparência que era, para usar uma expressão um tanto antiquada, de uma beleza rústica. Ele não parecia ser uma pessoa má, mas era de alguma forma frio com os soldados voluntários, como se tivesse muito orgulho. Sua armadura ostentava o hexagrama do deus da luz, Lumiaris, então ele provavelmente era um paladino. A hierarquia interna da Força Serpente Azul era evidente à primeira vista, com os paladinos e sacerdotes ao redor de Vren Warrior, os guerreiros atrás deles e os caçadores atrás dos guerreiros. A força destacada estava ainda mais atrás. A força principal estava disposta em fileiras relativamente ordenadas, com oficiais superiores gritando com qualquer um que se desviasse da linha, mas os soldados voluntários da força destacada eram uma verdadeira bagunça. Estavam divididos em grupos, em sua maioria, mas faziam o que bem entendiam, conversando em pé, sentados ou vagando de um lado para o outro. Será que isso está mesmo certo? Haruhiro pensou, incerto, mas não parecia que fosse causar algum problema. Na verdade, a força destacada provavelmente estava sendo deixada à própria sorte. Certamente a força principal deve ter olhado para eles e pensado, façam o que quiserem como se nos importássemos. Nós, das forças regulares, não somos como vocês, soldados voluntários ou algo do tipo. Ele não conhecia ninguém no exército da fronteira, mas Haruhiro morava em Alterna tempo suficiente para ter uma vaga noção de que esse era o caso. Os soldados voluntários eram forasteiros por natureza, então os soldados regulares os viam como pouco confiáveis, de alguma forma. Os soldados voluntários também não gostavam muito deles. No entanto, para alguém que havia conquistado tanto quanto Soma e que era tão respeitado, a situação era diferente. Todos os soldados voluntários famosos como ele participavam da unidade de comando da Força Serpente Vermelha. Então a força destacada da Força Serpente Azul era considerada a escória. E abaixo dessa escória, não era segredo para ninguém que Haruhiro e seu grupo estavam. Dito isso, mesmo na força destacada havia soldados voluntários poderosos que eles respeitavam, ou que eram forçados a respeitar. Os que mais se destacavam eram os Anjos Selvagens, liderados por Kajiko. As Wild Angels eram, sem exceção, mulheres, e todas usavam estolas de penas brancas, além de capacetes, chapéus, bandanas ou faixas de cabelo decoradas com as mesmas penas brancas. Não só as integrantes eram todas mulheres, como também não permitiam que nenhum homem se aproximasse. Se um homem tentasse se aproximar, elas gritavam alto para intimidá-lo e fazê-lo recuar. Eles eram extremamente assustadores. Em particular, quando se tratava de Kajiko, que era alta, terrivelmente bela e carregava uma longa espada semelhante a uma katana. Seus olhos eram realmente perturbadores. Se Kajiko o encarasse com raiva, Haruhiro tinha certeza de que isso por si só seria suficiente para quase matá-lo. Ainda assim, havia outro grupo tão intimidador quanto os Wild Angels, um grupo que havia se alistado ao mesmo tempo que eles. Equipe Renji. Só por estar ali parado, Renji era tão imponente que parecia que um efeito sonoro grave e retumbante poderia começar a tocar. Ele parecia tão brilhantemente deslumbrante que Haruhiro não conseguia suportar olhar diretamente para ele. Renji carregava nas costas a espada que outrora pertencera ao Orcs Dogran. Quanto à espada que Renji usara antes, ela fora dada a Ron, que estava sentado de cócoras ao seu lado. Renji estava sereno e olhava ao redor com desdém, enquanto Ron encarava as pessoas descaradamente. Mesmo sendo um mero capanga comparado a Renji, poucos conseguiam manter a calma e a compostura diante do olhar de Ron, dado seu cabelo raspado e aparência violenta. Sasaki estava atrás de Renji, tinha uma aura madura, ou melhor, uma sensualidade incrivelmente adulta, e Adachi, com seus óculos de aros grossos e pretos,
Parecia um gênio capaz de abalar o mundo. Ao lado de Renji, ou melhor, ao alcance de um braço dele, até mesmo Chibi, que estava ali pequena e adorável. Começou a aparecer um mascote com algum poder desconhecido e ameaçador escondido dentro dela. Então Renji realmente tinha uma presença incrível. Até mesmo Kajiko parecia ter notado Renji. Ela o encarava fixamente há algum tempo. Independentemente de Renji ter percebido ou não, ele a ignorava completamente. Só espero que isso não cause nenhum conflito mais tarde, pensou Haruhiro. Acho que não é da minha conta, né? Definitivamente não é. Para Haruhiro, tanto os anjos selvagens quanto o time Renji estavam tão acima dele que eram inalcançáveis. Cada um tinha seu próprio lugar na vida. Eles tinham seus negócios, ele tinha os seus. Os olhos de Haruhiro encontraram os de Shoko. Ele a cumprimentou com um olhar, e ela retribuiu com um pequeno aceno de cabeça. Atrás da força principal, bem no fundo da força destacada, era ali que Haruhiro e os outros haviam se posicionado. Levando em conta a experiência e a habilidade deles, era um lugar adequado para eles. A festa de Shoko estava um pouco adiantada em relação à de Haruhiro. Como eu deveria me sentir em relação a isso? Ah não, está tudo bem, de verdade. Pelo que Haruhiro pôde perceber, o simpático guerreiro, cujo rosto provavelmente o tornava popular entre as garotas, parecia ser o líder do grupo de Shoko. Eles haviam formado um círculo ao redor do Senhor Agradável, que conversava alegremente, então não havia muita dúvida sobre isso. Havia também a garota de cabelo curto que estava com Shoko quando ele a conheceu. A senhorita de cabelo curto era uma maga. Além disso, havia um homem com vestes de sacerdote e alguns caras com o que pareciam ser equipamentos de guerreiro. Um dos guerreiros era bem alto, mas o senhor alto parecia mal-humorado, como se fosse difícil se aproximar dele. O outro guerreiro estava sempre rindo como um idiota. O homem risonho também parecia estar dando em cima da Shoko várias vezes. Shoko parece meio incomodado com isso. Para com isso, cara. Você está me irritando. Não que o fato de eu estar irritado signifique alguma coisa. Afinal, eles são camaradas do mesmo partido, enquanto eu só conversei um pouco com ela. A respiração de Moguzo estava estranhamente ofegante. Ele estava animado? Ou melhor, provavelmente estava tenso, como se poderia esperar. Afinal, ele não parava de tirar e colocar o capacete em alta velocidade. Haruhiro deu um tapa nas costas de Moguzo com toda a força que pôde. Moguzo. Ai? O que houve? Perguntou ele. Está se sentindo tenso? Sim. Só um pouquinho. Não muito. Bem, não posso culpá-lo por isso, disse Haruhiro. Afinal, nunca estivemos em uma atmosfera como esta antes. Mas, Haruhiro-kun, você não está tão tenso assim, está? Perguntou Moguzo, nervoso. Será que não pareço? Bem, isso não é totalmente mentira. De fato, Haruhiro não estava se sentindo muito tenso. Na verdade, ele não estava tenso de jeito nenhum. Estava calmo. Embora, no fim das contas, tivesse levado muito tempo para conseguir dormir, então estava um pouco cansado. Yumi soltou uma risadinha estranha. O Haruko está sempre calmo, sabia? O dessoando. Haruhiro repetiu incerto. Shihoru rapidamente interveio para explicar. Acho que ela quis dizer que ele não se preocupa com coisas pequenas e tenta ser magnânimo, talvez. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Magnânimo. Deixa eu esclarecer logo de cara, acrescentou Haruhiro, só para ter certeza. Magnânimo não significa real, entendeu? Lê-se Oyo, mas não dá para escrever com kanji para semelhante a um rei. Isso nem seria uma palavra adequada. Oyo. Yumi pensou por um momento, depois virou a palma da mão em direção a ele. Haruhiro entrou na brincadeira e bateu palmas contra a de Yumi. Então Yumi estendeu a mão oposta. E aí? Haruhiro pressionou a mão contra a de Yumi e acabou com as duas mãos juntas. O que é isso? Yumi segurou as duas mãos de Haruhiro com força. É isso aí, sabe? Disse Yumi. É o que vem à mente quando você diz Oyo. E isso faz Nem a própria Yumi tem certeza, mas é mais ou menos assim? Mais ou menos, né? Haruhiro lançou um olhar de soslaio na direção de Shoko. Por coincidência, sim, ele tinha certeza de que era coincidência. Shoko estava olhando em sua direção. Ela desviou o olhar rapidamente, porém. A situação pareceu um tanto constrangedora. Yumi, disse Haruhiro. Podemos nos separar agora? Você? Claro. Acho que sim. Harukyu. O quê? Perguntou ele. Agora mesmo, Yumi estava pensando. As mãos do Haruko estão tão quentinhas. Por quê? Perguntou ela. Não sei. Haruhiro tentou tocar a mão esquerda com a direita. Estava mesmo quente? Para ele, a sensação era normal. Mas talvez você não notasse isso. Moguzo ainda estava tirando e colocando o capacete. Não parecia que seu nervosismo fosse passar tão facilmente. Mesmo assim, Haruhiro não podia simplesmente deixá-lo em paz. Ele estava prestes a chamar Moguzo novamente quando Mary se adiantou. Moguzo-kun. Sim? Espere, o que é IES? O que é um IES? Moguzo tinha uma expressão no rosto como se tivesse acabado de encontrar um peixe das profundezas em terra firme. Mary colocou a mão no ombro dele. Respire fundo. Uma respiração profunda. Doi. Com delicadeza, disse ela. Acalme-se. Sim. Mais uma vez. E isso me acalmou um pouco, talvez. Normalmente respirar é algo que fazemos inconscientemente, disse Mary. Por isso, se você se concentrar na respiração, poderá controlar seus sentimentos e outras coisas também. É o que eu faço quando não consigo me acalmar. Obrigada, Mary-san. Eu fiquei realmente abalada e, sabe, provavelmente começou Haruhiro. Seria melhor não interromper? Haruhiro hesitou um pouco, mas era uma boa oportunidade, então ele queria dizer isso. Honestamente, era algo que o incomodava o tempo todo, e ele estava preocupado com isso. Estamos dependendo bastante de você, não é, Moguzo? Perguntou ele. Acho que isso deve estar te pressionando bastante, não é?
Ah não, N não exatamente. Mas, para ser sincero, acho que vamos continuar contando com você daqui para frente, disse Haruhiro. Você é um guerreiro e o tanque do grupo, então isso é parte do problema, claro, mas não é só isso, sabe? Moguzo, você é extremamente confiável. É por isso que quero que você desenvolva cada vez mais confiança. Quer dizer, se pensarmos em quem teve o crescimento mais evidente no nosso grupo, quem subiu de nível mais, com certeza é você, Moguzo. Tenho certeza de que todos sentem o mesmo. Seu idiota. Hanta pulou como um macaco. Se alguém chegou ao nível máximo, fui eu, óbvio. Se eu subi de nível 30 vezes, o Moguzo subiu, tipo, 25 vezes talvez. Isso é muita humildade, vindo de você, disse Haruhiro. O quê? É. Então bem, são 50 níveis para mim e cerca de 25 para o Moguzo. O que você não está diminuindo o número do Moguzo, apenas aumentando o seu. Ora, é óbvio, respondeu Hanta. Eu sou o homem que vai governar o mundo, sabia? As pessoas ao nosso redor estão rindo de você, disse Shihoru com um sorriso frio e sarcástico no rosto. O quê? Gritou Hanta. Que crueldade. Você está falando sério. Yumi sim, ela acha o Moguzo incrível, concordou Yumi. Não chegaríamos a lugar nenhum sem o Moguzo. Ele é nosso escudo de carne. Escudo de carne. O rosto de Mary se contraiu levemente. Ora. Não adianta chamá-lo de escudo de carne? A Yumi quis dizer isso como um elogio. Não, na verdade, Moguzo balançou a cabeça e assentiu. Estou feliz com isso. Não sei como dizer, mas se eu puder ser o escudo de carne de todos, quero ser. É isso aí. Hanta passou o braço em volta do ombro de Moguzo. Conto com você, parceiro. Não, escudo de carne. Acho que prefiro ser chamado de sócio. Você faria isso? Perguntou Hanta. Haruhiro ficou furioso ao ver Hanta se empolgando daquele jeito, mas Moguzo parecia muito mais relaxado do que antes. Haruhiro também ficou aliviado. Sem exageros, Moguzo era a peça central do grupo. Não era exagero dizer que o bom desempenho do grupo dependia dele. Enquanto Moguzo estivesse bem, as coisas provavelmente não mudariam mesmo sem a presença de Haruhiro. Basicamente, tudo se resumia a como usar Moguzo da melhor maneira. Ei, agora! Brishan gritou, batendo palmas. Todos vocês, meus queridos, prestem atenção. Reúnam-se ao meu redor agora mesmo. Vou explicar o plano. Certo, rápido, depressa corram. E isso resume tudo. Brishan tinha um queixo fendido. E não era uma fenda pequena, era uma fenda profunda e nítida. Seus lábios eram pretos. Provavelmente usava batom preto. Se fossem dessa cor sem batom, ele seria um monstro. Tinha muitos cílios e eles eram longos e volumosos. Seriam naturais? Suas bochechas eram vermelhas. Parecia que usava blues. Na verdade, usava maquiagem demais. O Brishan de hoje estava completamente vestido com armadura e tinha uma espada na cintura. Mesmo assim, ele se contorcia ao se mover. Assustador. Sua armadura tinha um hexagrama esculpido. Então ele era um paladino como o brigadeiro general Vren Warrior? Brishan tinha um brilho estranho em seus olhos azuis claros e seus quadris balançavam. A área externa da fortaleza de vigia cabeçadura é como eu estava dizendo. Para recapitular rapidamente, acampamentos centrados em torres estão espalhados pela área próxima à fortaleza. Em cada um desses acampamentos, há de 2 a 5 orcs. Bem, acho que a maioria de vocês aqui já sabe, mas como alguns parecem não saber, vou dizer isso só para garantir. Esses acampamentos e a própria fortaleza são chamados coletivamente de Fortaleza de Vigia Cabeçadura. Todos me acompanharam até aqui? Alguma pergunta? Não? Nenhuma, certo? Seria um problema para mim se houvesse. Enfim, agora falarei sobre a própria fortaleza. Brishan estendeu um mapa no chão, iluminando-o com uma lâmpada. Parecia um mapa da fortaleza principal da Fortaleza de Vigia dos Mortos-Vivos. Ele então apontou para o mapa. As muralhas que cercam a fortaleza têm cerca de 6 metros de altura no lado sul, onde fica o portão principal. São mais baixas nos lados leste e oeste, com cerca de 4 metros de altura. No lado norte, onde fica o portão dos fundos, tem cerca de 5 metros. Se quisermos passar por cima das muralhas e entrar na fortaleza, precisamos usar a escada externa para subir até o telhado. Não há entrada no primeiro andar, entende? Então, a entrada é aqui, disse Brishan, apontando com a ponta da espada embainhada para um ponto no telhado. Tenho certeza de que vocês conseguem perceber só de olhar, continuou ele, mas a muralha foi construída de forma que o canto sudeste esteja conectado à torre principal. A escada externa fica no lado leste, bem ao sul, entendem? Resumindo, mesmo se entrarmos pelo portão principal ao sul, teremos que dar quase a volta completa no sentido horário para chegar à escada. Então, se subirmos correndo as escadas e entrarmos pela entrada do telhado, teremos que descer tudo de novo até o primeiro andar. Vocês todos entendem por que foi projetada de uma forma tão complicada, certo? Para a defesa, é claro. Depois de descermos até o primeiro andar, há mais escadas que levam às torres de vigia no noroeste, sudoeste e nordeste. Ah, certo, devo dizer isso para o benefício dos nossos novatos. Esta fortaleza tem 3 torres de vigia que se projetam dela. É daí que vem a parte fortaleza de vigia do nome. Prevemos que o chefe inimigo, o guardião, estará em uma dessas 3 torres. Vocês conseguem visualizar a imagem em suas mentes, em sua maior parte? Haruhiro assentiu levemente, ainda encarando o mapa atentamente. Eles iriam atacar aquele lugar em breve? De alguma forma, aquilo simplesmente não parecia real. A seguir, um resumo da operação. Brishan começou a brincar com sua espada com uma das mãos. Era uma espada bastante pesada, mas ele a manuseava com facilidade. Começaremos o ataque ao amanhecer. A força principal atacará o portão principal, enquanto a força de apoio se dividirá em 2 grupos para lidar com os lados leste e oeste.
Certo, você aí, não se assuste. Está tudo bem. O papel da força de apoio é puramente manter o inimigo sob controle e servir de distração. A força destacada avançará primeiro. Iniciaremos o ataque pelo leste e oeste. Quando o inimigo tentar se defender, a força principal avançará rapidamente para o portão principal e o romperá. Eu disse que nos dividiríamos em 2 grupos, certo? 20 grupos irão para o leste. Eu comandarei esse grupo, então os chamaremos de Força Tempestade Verde. Entendeu? O nome vem da minha fabulosa cor de cabelo. 17 grupos irão para o oeste, e deixarei Kajiko no comando deles. Então, o nome deles será Força Águia Selvagem. Bem, nada mal, não acha? Kajiko ergueu uma sobrancelha. Sim, não é ruim. Já pensei em como as forças serão divididas, disse Brishan. Certo? Vou apenas indicar quem está na Força Tempestade Verde. Preparados? Ok, você e você e então Renji. Sim, disse Renji. Seu grupo é comigo. Desapontada, não é, Kajiko? Quem está decepcionada? Kajiko lançou um olhar fulminante para Brishan. Você quer morrer, Britney? Deus me livre. Se eu morresse, não poderia mais abraçar homens bons, não é? Disse Brishan, lançando um olhar apaixonado para Renji. Certo? Renji. Renji estava completamente impassível. Se ele conseguiu manter a expressão neutra depois de um olhar como aquele da Brishan, isso por si só já era incrível. Até o Haruhiro, que não estava envolvido, ficou arrepiado. Para ser sincero, aquele olhar foi repugnante. Brishan soltou uma risadinha perturbadora antes de se virar para olhar para Haruhiro. Você também. Ah, sim, senhor, disse Haruhiro. Por último, disse Brishan, apontando para o Sr. Pleasant, do grupo de Choco. Você, isso dá 20 grupos. O resto de vocês está na Força Águia Selvagem de Kajiko. Entendido? Os soldados voluntários deram suas próprias respostas. Não parecia que alguém fosse se opor. Mesmo que não gostassem, seria preciso muita coragem para enfrentar Brishan. Afinal, ele era assustadoramente sinistro. Kajiko, você tinha um relógio de pulso, não é? Perguntou Brishan. Sim, disse Kajiko, tirando um relógio de bolso prateado e brilhante do peito e mostrando-o a ele. Oh, meu Deus! Brishan parecia prestes a exibir o que parecia ser um relógio de bolso em sua mão, mas desistiu da ideia. Que bela peça você tem aí, querido. Nossa, o meu parece um lixo em comparação. Kajiko deu uma risada nasalada. A verdade é que é uma porcaria, não é? Ah, então você tem uma boca aí, disse Brishan. É antiga, então é cara, sabia? Mas tenho minhas dúvidas sobre a precisão. De qualquer forma, se você tiver um relógio, o tempo deve estar bom. Eu te digo a hora de início mais tarde. Agora, como a operação vai prosseguir? Assim que a operação começar, vamos tomar todos os acampamentos que encontrarmos enquanto avançamos em direção às muralhas. Destruam qualquer acampamento que tenha orcs. Se demorarmos, os orcs podem sair de seus acampamentos para nos cercar, então destruam-nos o mais rápido que puderem. Essa é a primeira etapa. Moguzo assentiu com um aceno de cabeça enfático. Ele realmente deveria ter poupado suas energias para não se empolgar demais. Brishan apontou com a espada para a parede. A segunda etapa é quando alcançarmos as muralhas e lançarmos nosso ataque. O inimigo provavelmente responderá com arqueiros, mas, segundo a equipe de ladrões enviada como batedores, há cerca de 200 orcs de guarda. O número deles não é tão impressionante, então não há motivo para ter medo. Dito isso, se você for atingido no lugar errado, pode morrer instantaneamente. Preparamos escudos, então. Brishan gesticulou com o queixo em direção a uma pilha de objetos semelhantes a tábuas empilhados na beira da estrada. Antes de partirmos, cada um de vocês pegue um. Podem considerar esses escudos descartáveis. Bem, isso é generoso. Hanta deu-lhe um largo sorriso, mas Brishan o ignorou. De qualquer forma, atacaremos uma muralha sem portões, então usaremos escadas para escalar. Claro, também preparamos as escadas para isso. Aliás, precisamos de pessoas para o serviço de escadas. O trabalho delas será carregar as escadas até chegarmos ao local, montá-las e erguê-las contra as muralhas. Minha Força Tempestade Verde e a Força Águia Selvagem terão 4 escadas cada. Deixarei que Kajiko decida quem serão suas equipes de escada, mas os que terão a honra de ser a equipe de escada da nossa Força Tempestade Verde serão. Haruhiro teve um mau pressentimento. Ele não sabia por quê, mas mesmo que sempre que tivesse um bom pressentimento sobre algo, acabasse se enganando se tivesse um mau pressentimento. Era garantido que estaria certo. Desta vez não foi diferente. Brishan apontou para Haruhiro, depois para o Sr. Pleasant, um após o outro. Seu grupo e seu grupo farão isso. O quê? Hanta fez uma careta tão forte que seus lábios se retraíram. Por que temos que fazer isso? Já temos que carregar escudos. Como se pudéssemos carregar escadas grandes e pesadas além disso. Hanta, cara, você tem coragem. Antes que Haruhiro pudesse dizer qualquer coisa, Brishan desembainhou sua espada e apontou a ponta para a garganta de Hanta. Eu sou o comandante aqui. Não gosta? Vá embora. Depois de revidar, é claro, ok? Eu não vou devolver o dinheiro. Na verdade, eu não posso. Hanta baixou os olhos, soltando uma risadinha abafada. Já gastei tudo. Haruhiro quase caiu para trás. Já? Ah, que se dane. Era dinheiro que eu ganhei, então era meu. Eu era livre para fazer o que quisesse com ele. Bem, sim, mas... Muito bem, Brishan enfiou a ponta da espada sob o queixo de Hanta, dando-lhe uma leve cutucada. Faça o que eu mando. Se você me desobedecer e tentar fugir, será um fugitivo a partir deste momento. Um fugitivo. Que legal. Espera, não, parece que pode ser um pouco perigoso. Shihoru balançou a cabeça negativamente. Não, talvez, ponto. O olhar que Mary lhe lançou lembrava uma estátua de gelo. É absolutamente perigoso. Escuta aqui, Brishan desembainhou a espada e deu um pequeno giro nela. A equipe da escada tem uma missão muito importante, sabia?
Eles precisam fazer de tudo para evitar o combate até chegarmos à fortaleza, mas quando chega a hora, eles avançam até as muralhas e levantam as escadas com um estrondo. É um trabalho incrível. Legal, Hanta repetiu a palavra para si mesmo, como se a estivesse considerando cuidadosamente, e então seu rosto se iluminou com um sorriso debochado. Bem, se é assim que tem que ser, né? Não tem outro jeito. Acho que vamos fazer isso. Quer dizer, para um trabalho tão importante, você tem que ser tão corajoso quanto eu, senão não vai rolar, né? Mas nós também faremos isso, disse o Sr. Tal, do grupo de Choco, alfinetando abertamente Hanta. Cala a boca, disse Hanta, encarando o Sr. Alto com raiva. Uma coisa é essa, outra é outra. Além disso, você é meu calouro, droga. Não atrapalhe quando seu veterano está se divertindo, cabeça de polvo. Eu não sou um polvo. Então você é uma lula? Tudo bem. Tanto faz. Varrarralhalhalha. Eu venci. A vitória é minha. A senhorita cabelo curto da festa do Choco olhava para Hanta como quem olha para uma barata à distância. Você é o pior. Aruiro cobriu o rosto com as mãos. Por favor, não nos envergonhe mais. De qualquer forma, os grupos de Aruiro e Choco precisavam carregar 4 escadas. Ele teria gostado de bancar o veterano confiável e levar uma a mais do que eles, mas isso não seria possível. 2 escadas para cada um parecia razoável. As escadas eram compridas. Combinando 2 escadas com pouco mais de 2 metros de comprimento, eles criavam escadas superlongas com mais de 4 metros de comprimento. Em outras palavras, eles precisavam transportar 8 escadas, cada uma com pouco mais de 2 metros de comprimento. Aruiro, Hanta e Moguzo ficariam com cada um. As 3 garotas ficariam com um entre elas. Parecia justo. O grupo de Choco era composto por 4 rapazes e 2 raparigas, pelo que parecia que cada rapaz ia levar uma. Além disso, eles precisavam carregar os escudos, então todos teriam um trabalho bastante pesado pela frente. De alguma forma, parecia que eles chegariam exaustos antes mesmo de chegar. Muito bem, disse Brichan, curvando-se e empinando o traseiro. Entrar na fortaleza e eliminá-la dos inimigos é a principal tarefa da força principal, mas vou descrever as forças inimigas para que todos estejam cientes. Como eu disse antes, esperamos 200 orcs, a maioria pertencente a um clã chamado Zez. Eles tingem o cabelo de preto e têm tatuagens vermelhas no rosto. Seus equipamentos também são bastante padronizados. Usam uma espada de lâmina única chamada Gahari, escudos com pele, capacetes vermelhos, além de arco e flecha. Como se espera de um grupo que veio para a linha de frente, o clã Zez não é fraco. No entanto, os orcs nos acampamentos são de vários clãs, e os laços entre eles não devem ser fortes. O desafio residiria no tempo necessário para posicionar as escadas na muralha. A missão da força destacada seria manter o inimigo sob controle, servindo como uma distração. Se eles instalassem as longas escadas e conseguissem escalar as muralhas, isso deixaria o inimigo preocupado. Pensando bem, estar na equipe da escada era realmente uma grande responsabilidade. Eles tinham que evitar batalhas, ou seja, não podiam lutar. O que provavelmente explicava por que a tarefa era dada a soldados voluntários de escalões tão baixos quanto os dos grupos de Aruiro e Choco, mas, se falhassem, isso significaria grandes problemas. O guardião é Zoran Zez, do clã Zez, disse Brichan. Zoranchan é forte o suficiente para que vocês o reconheçam à primeira vista. Temos informações de que ele luta com 2 espadas. Os cerca de 20 orcs que são os associados mais próximos de Zoranchan são todos considerados muito habilidosos. Além disso, parece haver um pequeno número de feiticeiros. Os feiticeiros orcs são pouco equipados. Eles não usam armadura nem capacete, então são fáceis de identificar, mas acho que muitos de vocês nunca enfrentaram um, então tomem cuidado. A feitiçaria orc gira em torno da psicocinese e de insetos. É bem diferente da magia. Eles não entoam feitiços nem fazem gestos elaborados, então é rápida. Eles são perigosos, então se virem um feiticeiro priorizem eliminá-lo. Além disso, certo, os sinais de fumaça. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Fumar mata? Sim, alguém desmaiou. Está tossindo sangue. Agora não está respirando. Será que morreu? Quem será o culpado? Quem foi? Isso foi causado por... Espera, não é disso que estamos falando. Nossa, olha só o que você me fez aceitar. O que você vai fazer a respeito? Ninguém nem riu, gritou Brichan. Será que você está ficando brava com a Yumi? Talvez? Perguntou Yumi. Não estou zangado. Não há a mínima possibilidade de eu ser tão petulante, não é? Você não é, né? Disse Yumi. Ah, mas, Brichan, desculpe. Yumi, ela pode ter feito aquilo. Ela pode ter detalhado a conversa. Escuta aqui, não temos tempo para você detalhar a conversa, disse Brichan. Você tem que desviar o assunto. Bem, não, você não precisa fazer isso, ok? Se Yumi não precisa fazer isso, o que ela deveria estar fazendo? Yumi fica pensando nisso. Deixa pra lá. Só fecha a boca e me deixa falar. Eu não me importo com garotas como você, mas você está me desconcentrando, então fica quieta. Por favor, cala a boca. Zíper, certo. Agora, voltando aos sinais de fumaça. Quando a fortaleza de Vigia dos Cabeças Duras sofre um ataque em grande escala, eles usam sinais de fumaça para alertar a fortaleza de ferro de Riverside. Tenho certeza de que o sinal será emitido imediatamente desta vez também, mas o ataque começará lá ao mesmo tempo. Mesmo que eles chamem reforços, eles não virão. É por isso que vocês não devem entrar em pânico, mesmo que vejam um sinal ser emitido. Bem, acho que é isso.
Sei que falei bastante, mas contanto que não cometamos nenhum erro crasso devemos conseguir vencer. O guardião e a recompensa por quaisquer feiticeiros famosos provavelmente não terão nada a ver com nossa força isolada. De qualquer forma, não será uma batalha difícil. Vocês, jovens sem muita experiência, podem ficar tranquilos. Brishan parecia estar dirigindo aquelas palavras especificamente a Haruhiro e seu grupo. Mesmo que não conseguissem se tranquilizar, Haruhiro começava a achar que talvez não fosse tão ruim quanto imaginava. Talvez, carregar escadas e escudos por 6 quilômetros até a fortaleza de Vigia dos Mortos fosse a maior dificuldade. Dito isso, Brishan continuou, assumindo de repente um tom ameaçador. Estamos enfrentando nossos inimigos naturais. Com o rei sem vida morto e os mortos-vivos suprimidos, os orcs são a maior facção na fronteira. Se baixarem a guarda, não sairão impunes. Podem morrer facilmente, sabiam? Haruhiro engoliu em seco. Aumentá-los e depois deixá-los cair. Era isso que a Brishan estava fazendo, né? Ainda assim, pode ser uma estratégia eficaz. Na verdade, Haruhiro estava ficando um pouco otimista, então ser derrubado daquela posição de destaque o deixou em um bom estado de prontidão, tanto mental quanto fisicamente. Brishan lambeu seus lábios negros com a língua rosada. Bem, aí está. Mexam-se e vamos lá, meus gatinhos. Em breve, o amanhecer chegaria. Ninguém falava. Ninguém sequer se mexia. Mesmo quando respiravam, faziam o possível para abafar o som. Mas lá estava aquele idiota Hanta cobrindo a boca com as mãos e balançando o corpo para frente e para trás. Será que ele está espirrando? Haruhiro pensou. Ele está prestes a espirrar e está tentando segurar? Você está brincando comigo. Que diabos ele está fazendo? Puxa vida. Nada bom. Ele vai explodir. Sim, ele é. Não. Parece que ele conseguiu se conter. Haruhiro soltou um suspiro de alívio. Ainda bem. Naquele instante deve ter voltado. Olhar. Dezenas de olhares furiosos se lançaram sobre Hanta por sua incapacidade de conter um espirro. No entanto, quando Hanta olhou para os outros soldados voluntários ao redor, fez um gesto que soou menos como um pedido de desculpas e mais como um se acalmem. Ele não sente a menor culpa. O que há de errado com ele? Haruhiro espiou por trás de uma pilha de madeira descartada, observando os acampamentos espalhados pela região. Os acampamentos geralmente tinham uma torre e uma, duas, às vezes 3 tendas. No topo de algumas torres havia um orc, mas nem sempre. Não parecia haver qualquer movimento. O som daquele espirro não deve tê-los alcançado. Eles estavam a salvo. O sol ainda não havia nascido, mas já estava bastante claro. A força da Tempestade Verde, liderada por Britney, ou Brishan, estava a leste da fortaleza de Vigia dos Mortos. Eles estavam escondidos no que parecia ser o que restava de um acampamento, a julgar pela madeira, tecido e pedras espalhadas ao redor. Os acampamentos de orcs eram atacados por soldados voluntários, destruídos e depois reconstruídos. Era algo que acontecia repetidamente, então havia muitos lugares como aquele para se esconder. Mesmo assim, Haruhiro estava desesperado de medo de que os orcs pudessem encontrá-los a qualquer momento. Ele também se sentia inquieto e impaciente. Ter que esperar daquele jeito era difícil. Ele desejava que começasse logo. Se sentiria melhor assim. Ele conseguia ver a fortaleza ao longe, as 3 torres erguendo-se ameaçadoramente como chifres. As paredes eram de pedra, com alguma substância preta preenchendo as frestas. Tinta vermelha havia sido usada para escrever letras ou desenhar símbolos. As torres eram revestidas de metal e madeira irregulares, mas isso não parecia ser decorativo. Talvez o objetivo fosse torná-la uma defesa mais eficaz. As paredes leste e oeste tinham 4 metros de altura, certo? Haruhiro pensou. Não é uma altura absurda, mas não vamos conseguir escalá-la se forem desse tamanho. Parece que as escadas vão ser necessárias mesmo. As torres do acampamento eram decoradas com crânios de animais, bem como cabeças decepadas e secas em lanças, que ainda não haviam se decomposto a ponto de se transformarem em crânios. Parece que também tem crânios e cabeças humanas no meio disso tudo. É daí que vem o nome de Adiad, né? Eu não quero acabar assim, pensou ele de repente. Não, eu não vou acabar, tá bom? Haruhiro verificou como estava a escada que carregava. Tinha sido bastante pesada. Não tanto pelo peso, mas sim pelo volume. O escudo que carregava para bloquear flechas estava preso às suas costas por uma corda. Também estava atrapalhando. Então, Brishan se levantou. Brishan estava olhando para seu relógio de bolso dourado. Ele assentiu com a cabeça. Ele levantou uma das mãos. Finalmente chegará a hora. Haruhiro aguardava com a respiração suspensa. Brishan desferiu um golpe com a mão. Comecem o ataque. Ao mesmo tempo, ouviram gritos de comemoração. Da força principal, talvez? Ou seria da força águia selvagem? Ataquem! Destruam os acampamentos! Gritou Brishan. Assim que Brishan gritou a ordem, soldados voluntários emergiram da montanha de sucata um após o outro, atacando rapidamente os acampamentos dos orcs. Vamos! Nós também precisamos ir! Gritou Haruhiro com a voz estridente. Ele ergueu a escada, avançando junto com a retaguarda da Força Tempestade Verde. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Proteção! Mary lançou um feitiço. Um hexagrama brilhante apareceu em seu pulso esquerdo, fazendo seu corpo se sentir mais leve. E os outros? Eles também tinham. Haruhiro tentava correr, mas estava lento. Ele culpou a escada. Nossa, era difícil correr com aquilo. Sabe, talvez eu esteja me sentindo um pouco tenso. Por um momento, ele se esqueceu do que estava fazendo. A Shoko está bem? Onde ela está? Não tenho tempo para me preocupar com isso, né? Mesmo assim, todos eram realmente incríveis. Os orcs estavam caindo como moscas. Seria magia de Arve? As tendas estavam em chamas. Havia até soldados voluntários derrubando as torres. Os acampamentos estavam sendo conquistados bem diante de seus olhos. Até onde tinham chegado os homens da linha de frente?
Ele não conseguia vê-los, então não sabia ao certo. Duvidava, porém, que já tivessem chegado ao muro. Talvez devêssemos nos apressar um pouco mais? Mas não podemos fazer o que não podemos fazer. Há sinais de fumaça sendo lançados. Ele ouviu Mary gritar. Quando se virou para olhar, Mary estava apontando na direção da fortaleza. Finas trilhas de fumaça cinzenta e densa subiam das 3 torres. Um pedido de reforços. No entanto, a fortaleza de ferro de Riverside também deveria estar sob ataque naquele momento. Reforços não chegariam. Bem lá longe, também está subindo fumaça, disse Yumi. Era verdade. Também havia alguns rastros de fumaça a oeste. O que poderia significar? Seria uma daquelas coisas? Um sinal de retransmissão? Talvez existissem outros lugares além da torre de observação dos cabeças duras para emitir sinais de fumaça. Daqui até Riverside eram cerca de 40 quilômetros, então talvez eles não conseguissem vê-los de lá de outra forma. Mas espere, os rastros de fumaça. Não parecia que estavam subindo 2 de cada vez. Era isso. Ele entendeu. Não era só o Dead. O Riverside também emitiu um sinal quando foi atacado. Tinha que ser isso. Ambos os lados estavam tentando comunicar ao outro que estavam sob ataque. Mesmo assim, se esse fosse o caso, significaria que os orcs em Dead agora sabiam que não podiam contar com reforços de Riverside. Se eles achassem que reforços estavam a caminho, os orcs provavelmente tentariam minimizar suas perdas e aguardariam o momento certo até a chegada deles. Caso contrário, o que fariam? Não resistiriam desesperadamente, tomados pelo medo da morte? Bem, os superiores sem dúvida já haviam pensado em tudo isso. Não era algo com que os soldados comuns precisassem se preocupar. Haruhiro e os outros só precisavam fazer seus trabalhos direito. Em outras palavras, serviço de escada. Assim que seus aliados esmagaram os acampamentos, eles tiveram que subir as escadas nas muralhas. Parecia que os acampamentos ao redor já haviam sido destruídos. O grupo de Shoko estava atrás deles. Eles estavam indo mais devagar que o grupo de Haruhiro. Podemos ir agora, pensou ele. Ele logo percebeu que estava errado. Não seria tão fácil. E espere aí. Quem deixou esses caras passarem? Tem orcs. 2 deles. Vindo para cá. Bem, não exatamente do nosso jeito. Eles estavam indo na direção da festa de Shoko. Ó orcs, ele gritou. T2 chegando. Quando Haruhiro elevou a voz para avisá-los, o grupo de Shoko parou. Espera aí, o quê? Por que você parou? Parecia que nem eles mesmos sabiam. Ai droga. Uau, a escada. Nada bom. Isso é muito ruim. Eles são um caso perdido. O grupo de Shoko estava confuso e em pânico. Não havia como eles fugirem ou oferecerem uma resistência adequada daquela forma. Não podemos nos dar ao luxo de perder metade das escadas, gritou Haruhiro. Temos que ajudá-los. Vamos enfrentar os orcs nós mesmos. Vamos largar nossas escadas e escudos por enquanto. Esse sim, gritou Moguzo, deixando sua escada cair no chão e tirando o escudo das costas. Claro que sim. Hanta sempre respondia rápido nessas horas. Finalmente chegou a hora de me formar. Vou perder minha virgindade. Shihoru pegou o escudo que Yumi havia descartado e o juntou ao seu próprio. Mary colocou a escada aos seus pés, acenando com a cabeça para Haruhiro. Conserve sua magia por enquanto, gritou Haruhiro enquanto corria para a frente. Primeiro, ele precisava avaliar a força dos orcs. Eles tinham uma longa luta pela frente, possivelmente a final. Infiltrando-se no grupo confuso de Shoko, Moguzo atacou o Orc A e Hanta investiu contra o Orc B. Os orcs usavam algum tipo de armadura escamosa, um capacete que cobria tudo, exceto seus rostos, e espadas pesadas. Os cabelos saíam de seus capacetes, amarelos para o Orc A e vermelhos para o Orc B. Sua pele era verde. Haruhiro fez um sinal para Yumi com os olhos, e então eles tentaram flanquear ou ficar atrás do Orc B. Nossa, os orcs são enormes mesmo. Sua altura não era lá muito impressionante. Eram mais altos que Haruhiro, mas ainda mais baixos que Moguzo. Mesmo assim, eram bem mais robustos e largos. Para usar um pouco de hipérbole, pareciam ter o dobro do tamanho de um humano. Considerando o tamanho de seus corpos, eles eram um tamanho inteiro maiores que Moguzo. Moguzo era um sujeito grande, com 186 centímetros de altura, e eles eram um tamanho inteiro maiores que ele. Além disso, provavelmente eram orcs de tamanho médio. Disseram que os orcs eram a maior facção na fronteira de Gringar, e Haruhiro podia acreditar. Eles pareciam durões, e não era só aparência, eles eram realmente fortes. Hanta estava sendo empurrado para trás pelo Orc B, então usou exaustão para recuar em linha reta e correr como um louco. Quando fez isso, naturalmente, o Orc B perseguiu Hanta. Haruhiro e Yumi teriam que perseguir o Orc B, então não havia como eles terem tempo de ficar ao lado ou atrás dele. Era difícil dizer que Moguzo estava vencendo. Ele estava recebendo muitos golpes de corte, mas de alguma forma conseguia bloqueá-los com sua armadura. Mesmo assim, ele ainda estava se defendendo, então, de certa forma, dava para considerar a luta equilibrada. Pelo que parecia, o Orca estava com uma ligeira vantagem. Força muscular, hein? Era a forma como eram constituídos. Os orcs tinham músculos mais fortes do que os humanos. Os músculos não afetavam apenas a força dos braços, afetavam também a força das pernas. Quanto mais músculos tinham, mesmo que isso os tornasse mais pesados, mais rápido podiam correr e mais alto podiam saltar. Ser grande não significava necessariamente ser lento. Afinal, até a agilidade era influenciada pelos músculos. Os orcs tinham narizes achatados, bocas grandes e presas semelhantes às de javalis. Da perspectiva humana de Haruhiro, eles não eram bonitos. Contudo, por mais horrendos que fossem, não pareciam particularmente pouco inteligentes.
Pela montagem das torres e pelo design das tendas, era mais do que evidente que eram inteligentes. Haruhiro achava bárbaro exibir crânios e cabeças decepadas nas torres daquela forma, mas humanos e orcs estavam em conflito. Se os orcs faziam isso para intimidar os humanos, não era como se ele não pudesse entender o motivo. Os orcs eram fisicamente superiores aos humanos, e era difícil dizer qual lado era mais inteligente. Nesse caso, quando se tratava de potencial de combate puro, os orcs não eram mais fortes que os humanos. Não se intimidem, gritou Mary. Quando vocês se acostumarem, poderão lutar contra eles. Ela tem razão, pensou ele. No mínimo precisamos pensar assim. Se perdermos em espírito, até mesmo as lutas que deveríamos ser capazes de vencer se tornarão impossíveis de vencer. O Mary tem razão, gritou ele. Ainda não nos acostumamos com o jeito que os orcs se movem, só isso. Moguzo, você consegue. Não tem como você não conseguir. Moguzo partiu para o ataque. Ou melhor, ele usou uma habilidade. Uma habilidade de combate com armadura pesada, guarda de aço. Moguzo usou deliberadamente sua armadura para repelir a espada do orca. Então, enquanto o orca estava desequilibrado, ele golpeou-o com o cortador. Mesmo quando o orc se defendeu, ele o atingiu com a espada. Ao ver o orca hesitar, o orc B tornou-se mais cauteloso em seus movimentos. Os olhos de Haruhiro encontraram os de Hanta. Você não precisa me dizer, gritou Hanta. Mesmo quando o orc B se aproximou, Hanta não conseguiu escapar com exaustão. O orc B havia se aproximado com menos intensidade do que antes. Lá, foi rejeitado. Hanta empurrou o orc B para trás, entrando imediatamente em seu encalço. Raiva. Eu também achei que foi uma boa investida. O orc B se contorceu e desviou, mas ele escapou por pouco. Foi por pouco. Hanta quase o pegou. Eu sei. Sou imbatível, gritou Hanta. Desde quando? Haruhiro gritou. Suas costas. O orc B estava de costas para Haruhiro. Ele não conseguia ver aquela linha. Ele tentou atacar uma aranha, mas o orco percebeu no último instante e desviou. Mas Haruhiro não estava sozinho. Pronto. Yumi atacou com uma combinação de limpador de pincel e cruz diagonal. Orc B desviou o facão de Yumi com um estrondo alto e tentou contra-atacar. Ania. Yumi saiu rolando como um rato de fossa. Orc B tentou ir atrás dela imediatamente, mas novamente Yumi não estava sozinha. Ei. Hanta brandiu sua espada longa descontroladamente. Ele praticamente se atirou contra o Orc B. Enquanto isso, Yumi retomou sua postura de luta. Haruhiro também tentava flanquear o Orc. O Orc B tinha cada vez menos espaço para manobrar. Ele definitivamente se sentia pressionado. Eles só precisavam de mais um empurrão. Esse impulso veio. Obrigado. Moguzo desferiu um golpe de agradecimento no ombro do Orc A. O Orc A não caiu, mas estava cambaleante. Ele não conseguia manejar sua espada direito. Era apenas uma questão de tempo. Orc B estava confuso e em pânico. Haruhiro estava logo atrás do Orc B, então não conseguia ver sua expressão. Mesmo assim, era evidente o quão perturbado ele estava. Golpe pelas costas. Silenciosamente, Haruhiro enfiou a adaga suavemente. Como não conseguia ver a linha, a lâmina da adaga atravessou facilmente a armadura de escamas do Orc B e atingiu a carne. Aquilo não foi um golpe fatal, pensou ele consigo mesmo. Ainda assim, foi bom o suficiente. Quando Haruhiro saltou para trás, Yumi golpeou o Orc B 2-3 vezes com seu facão. O facão era mais curto que uma espada longa, mas ainda assim tinha um peso considerável. Não conseguiu cortar, mas o impacto contundente deve ter causado um dano significativo. O Orc B cambaleou. Ódio. Quando Hanta saltou de fora do alcance do Orc B, o Orc não conseguiu evitar o golpe. O ombro. A espada longa de Hanta acertou, mas deslizou pela armadura do Orc B com um guincho. Isso foi intencional? Hanta não abriu a resistente armadura de escamas, em vez disso, mirou no rosto com um movimento rápido do pulso. Mesmo assim, esse resultado só pode ter sido pura sorte. Não consigo acreditar que ele tenha feito isso de propósito. A espada longa de Hanta cortou a tira que prendia o capacete na cabeça do Orc B e, em seguida, ficou presa no próprio capacete. O capacete caiu. Tada! Hanta estava usando um chapéu bacinete preto. Ele tinha a viseira abaixada, então seu rosto estava escondido, mas ele provavelmente estava mostrando a língua agora mesmo. Hanta usou sua espada longa não tanto para cortar o Orc B, mas sim para socá-lo. Ele o socou com uma força descomunal. Orc B não conseguiu ficar de pé por muito tempo. Mesmo quando caiu, Hanta não teve piedade. Ele nem sequer tentou impedi-lo. Moguzo usou um segundo golpe de agradecimento para abater o Orc A. O Orc B não se mexia mais. Assim que isso aconteceu, Hanta finalmente parou. Shoko e seu grupo pareceram horrorizados. Mesmo assim, Haruhiro não criticou Hanta. Não tinha sido agradável de assistir, mas Hanta não estava errado no que fizera. Mesmo que fosse cruel, ele estava certo em acabar com o inimigo. E criaturas vivas podiam ser tão tenazes. Embora morressem tão facilmente quando chegasse a sua hora, às vezes lançavam um contra-ataque feroz mesmo depois de sofrerem um golpe mortal. Hanta ergueu sua espada longa. Consegui meu vício. Finalmente deixei de ser virgem. Parabéns para mim. Ele tem razão, não é? Haruhiro pensou. E sem nenhuma baixa para completar, Mary e Shihoru nem precisaram usar magia. Eba! Gritou Yumi pulando no ar. Yumi e todo mundo, nós somos incríveis, né? Hanta soltou uma risada irritante. Seus peitos são tão pequenos que nem balançam quando você pula, né? Ai! Você não precisava me dar um soco. Você disse algo que merecia um soco, disse Yumi para ele. Moguzo ergueu o braço com um, é isso aí, e acenou com a cabeça para si mesmo. Shihoru tinha um sorriso hesitante, mas ainda assim aparentemente feliz, no rosto. Mary pareceu aliviada. Não era que Haruhiro não sentisse algo crescendo dentro dele também. Sentia sim.
Começou na ponta dos dedos, fazendo cócegas no coração de Haruhiro e virando-o de cabeça para baixo, depois subindo a cabeça e o embriagando. Honestamente, por um tempo ele se deleitou com isso. Incrível, murmurou o Sr. Pleasant, da festa de Choco. Esses são os nossos veteranos para você, disse o homem risonho. As palavras poderiam ter sido interpretadas como sarcásticas, mas parecia que essa não era sua intenção. Vê, você nos salvou. O Sr. Priest estava sentado no chão. Parecia que ele tinha ficado bastante assustado. Nossa, disse a senhora cabelo curto, parecendo um pouco aérea. Choco olhava para Haruhiro. Assim como o senhor cabelo curto, ela estava atordoada. Sua boca estava ligeiramente entreaberta. Não foi uma sensação ruim. Então o senhor alto foi lá e estragou tudo. Bem, pelo menos tem gente matando orcs por aí. Ei! Hanta apontou sua espada longa ensanguentada de orc para o senhor alto. Escuta aqui, camarada. Não estrague a festa de um cara que está se sentindo orgulhoso de si mesmo. Quem você pensa que é? O velho estraga prazeres? Eu não sou tão velho assim, disse o homem. E quem é esse tal de velho estraga prazeres? Quem é esse tal de velho chato? Como se eu devesse saber, exclamou Hanta furioso. Foi você quem disse isso. Cala a boca, cala a boca. Só porque você é um pouco alto não significa que... Hanta, chega. Haruhiro latiu. O senhor alto também estava irritando Haruhiro, mas não era hora de se acharem superiores. Haruhiro correu de volta para onde haviam deixado as escadas e os escudos. Vamos lá. Somos o time da escada, ele gritou. Apressadamente prendeu o escudo às costas e pegou a escada novamente. Já havia um número considerável de soldados voluntários se aproximando da muralha. Haruhiro e o grupo correram. Eles correram. O grupo de Choco estava seguindo-os. Os acampamentos por onde passaram estavam todos desabitados. Tudo que viram neles foram cadáveres de orcs. Ele achou ter ouvido Yumi dizer ai, mas não era isso. Na verdade, ela tinha dito flechas. Os orcs haviam formado uma linha na muralha, com arcos e flechas prontos para atirar. Não, não apenas prontos para atirar. Eles estavam atirando. Ai, droga! Gritou Haruhiro. Escudos. Tem flechas. Todo mundo, levantem seus escudos. As flechas choviam. Haruhiro usava seu escudo como um guarda-chuva. Era difícil carregar a escada enquanto segurava o escudo, mas ele não tinha escolha. Embora não fossem muitas flechas, às vezes uma vinha em sua direção. Se fossem atingidos, poderiam morrer. Escadas. Depressa! Gritavam os soldados voluntários junto à muralha. Muito bem, gritou Hanta, mas Haruhiro o deteve antes que ele pudesse atacar. Primeiro precisamos montá-los, gritou Haruhiro. Ah, é verdade. Feliz, Yumi, Shihoru, usem os escudos. Haruhiro ligou. Ele fez com que os três se alinhassem com seus escudos lado a lado e montou as escadas atrás deles. Ele precisava encaixar as escadas e martelar os pregos. Suas mãos tremiam. Uma flecha perfurou um dos escudos e Shihoru soltou um pequeno grito. Haruhiro não conseguiu encontrar forças para fazer isso. Me dá isso. Moguzo arrancou o martelo das mãos de Haruhiro, martelando os pregos um após o outro. Ele tentou empurrar e puxar a escada. Acho que está tudo pronto. Certo, vamos lá. Gritou Haruhiro. As escadas, depois de montadas, tinham mais de 4 metros de comprimento. Uma pessoa sozinha não conseguia carregá-las. Haruhiro e Hanta formaram uma equipe e ficaram com uma das escadas, enquanto Moguzo e Yumi formaram outra equipe e ficaram com a outra. Os orcs estavam desesperados. À medida que se aproximavam da muralha, o número de flechas aumentava. A intensidade continuava a crescer. Flechas atravessavam seus escudos. Ei, espera aí. Não estamos sendo alvos aqui? Haruhiro pensou. Oh, merda, 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 ele gritou. Que medo, gritou Hanta. Moguzo grunhiu. Ei. Yumi gritou. Pessoal, deem o seu melhor, gritou Shihoru. Está tudo bem. Temos escudos, gritou Mary. Não pare, pensou Haruhiro. Não podemos parar. Se pararmos de andar por um segundo sequer, provavelmente não conseguiremos mais avançar. Tudo de uma vez. Temos que fazer tudo de uma vez. Enquanto gritavam algo em voz alta, avançaram rapidamente com a sensação de que poderiam tropeçar a qualquer momento, e então ergueram a escada na parede pontiaguda. Os soldados voluntários rugiram em uníssono. O ar tremeu e estremeceu. Era como um grito de vitória. A adrenalina era ainda mais intensa do que quando ele matara o orc. E aí? E aí? Eu consegui. Eu realmente consegui. Olha só. Olha só. É isso que chamam de descarga de endorfinas? Sai da frente. Renji empurrou Haruhiro para o lado. Ele estava tentando subir a escada. Não tinha escudo. Mesmo com orcs armados com arcos logo acima. Ele não está com medo? Pensou Haruhiro. Isso exige muita coragem. Calma, Renji. Eles ouviram Brishan gritar. Não precisa ter tanta pressa. Novamente, o ar tremeu e estremeceu. Desta vez não veio daqui, pensou Haruhiro. De onde veio? Seria da força da águia selvagem na muralha oeste? Ou seria, de qualquer forma, aquelas não eram vozes humanas. Provavelmente eram orcs. Um rugido furioso. Aquela massa sonora fez os céus e a terra tremerem. Será que poderia ter sido? Pelo portão principal, gritou Haruhiro. Seu nome era Anthony Justen, um orgulhoso guerreiro do renomado 1º Regimento de Guerreiros da 1ª Brigada do Exército Alternativo da Fronteira. Ele não era um guerreiro qualquer, ele era um mestre guerreiro. Anthony havia colocado sua honra de guerreiro em risco, participando da operação Cobra de Duas Cabeças na gloriosa posição de comandante de pelotão. Ele estava atacando o forte de observação de frente, tentando conquistá-lo de forma justa e limpa. É claro que se um guerreiro tão grandioso quanto Anthony iria honrar o campo de batalha, seu lugar era na linha de frente. Naquele exato momento, ele liderava seus subordinados viris enquanto avançavam em direção à fortaleza, mas, em seu íntimo, havia algo que lhe causava certo desconforto. Água de Vren. Aquele covarde sem coragem. Quem o nomeou paladino?
Quem o nomeou general de brigada? Ele era um maricas nascido no continente. Um paladino de verdade estaria na linha de frente do seu exército, arriscando a própria vida para proteger seus camaradas. Pelo menos, um paladino nascido na fronteira e com fibra moral faria isso, mas aquele paladino desprezível e falso general de brigada não era assim. Ele tinha uma centena de paladinos e um punhado de sacerdotes o protegendo enquanto ele ficava sentado, presunçosamente, na retaguarda da força principal. Ele era um idiota, um completo idiota e um covarde. Era um lixo. Esse era para ser o herdeiro da famosa família Warrior? Como se Anthony se importasse. Ele podia ir morrer e apodrecer. Mesmo que fosse óbvio que o general Graham Razentra lideraria o ataque à fortaleza de ferro de Riverside, normalmente, o guerreiro entre guerreiros. Nascido e criado na fronteira, o brigadeiro general Ian Hatt deveria ter sido responsável por comandar essa força incomparável na conquista do Forte de Vigia dos Mortos. Vrain Warrior deveria ter ficado em Alterna, chorando e tremendo como o pintinho recém-nascido que era. Na verdade, mesmo agora, enquanto Anthony pisoteava os acampamentos dos orcs, avançava até as muralhas sob a chuva de flechas e estava prestes a usar o ariete no portão principal, aquele miserável não havia contribuído com nada. No início, ele ordenou que avançassem. Foi a única coisa que ele fez. Até um pirralho conseguiria fazer isso. A maioria dos guerreiros do exército da fronteira vinha da fronteira. Guerreiros nascidos na fronteira orgulhavam-se de sua virilidade rude e olhavam para os fracos continentais com total desprezo. Isso porque os continentais tinham muito orgulho e pouco mais. Incapazes até mesmo de empunhar uma espada direito, eram um bando de inúteis que mereciam totalmente esse desprezo. Sinceramente, desde o momento em que Vrain Warrior foi escolhido como comandante, o moral dos guerreiros despencou. Sem mencionar que nesta operação, a fortaleza de ferro de Riverside era o objetivo principal. Então todos eles devem ter ficado um tanto decepcionados por terem sido designados para tomar o forte de Vigia de Adiad, uma batalha que eles certamente venceriam. É claro que eles cumpririam sua missão. Eles tomariam a fortaleza, mas Vrain Warrior levaria o crédito por isso. Era impensável que isso terminasse em algo diferente de uma vitória. A água do Corruíra maldita. Que merda. Então, esse era o poder de uma família famosa, era isso? Basicamente era o que tinha que ser. Ele não estava ali por causa do seu talento. Mesmo que não fizesse nada, os elogios chegariam até ele e se acumulariam por conta própria. Era assim que tudo estava armado. O homem que poderia ser considerado o símbolo do exército da fronteira, o general Razentra, completaria 46 anos este ano. Ele ainda estava no auge da vida, mas havia rumores persistentes de que o continente poderia querer o general. Dizia-se também que ele havia recusado repetidamente convites para assumir o cargo de comandante em chefe. Contudo, algum dia, o general seria levado para o continente. Seria possível que Vrain Warrior estivesse planejando tomar o seu lugar quando ele partisse? Naquele momento, havia 3 generais de brigada que estavam logo abaixo do general na linha de frente. O general de brigada Ian Hatt, Vrain Warrior, aquele filho da puta, e por último, o general de brigada Jord Horn, que estava sempre ao lado do general. O bom senso indicava que o brigadeiro general Horn seria o sucessor do general, mas a proximidade entre eles era grande demais para isso. O general poderia querer levar o brigadeiro general Horn de volta ao continente. Se isso acontecesse, o brigadeiro general Hatt seria o próximo general. Em termos de talento, não havia dúvida de que era assim que deveria ter sido, mas Vrain Warrior era um crápula. Então ele poderia estar tramando para tomar o cargo através da influência de sua família. Era possível. Não era impossível, mas, sendo aquele filho da puta quem era, ele talvez só quisesse voltar para o continente o mais rápido possível. Ele era bem-vindo para ir depressa, vá embora. Merda pertence a um mundo cheio de merda. Do outro lado das montanhas Tenril, no continente que Anthony ainda não tinha visto, existiam dezenas, centenas de cidades humanas. O campo se estendia até onde a vista alcançava, e o gado pastava tranquilamente por toda parte. Havia bárbaros no sul que ainda não haviam se submetido ao reino de Arabaquia, mas não representavam uma ameaça para o reino. Ocorriam guerras ocasionalmente, mas era raro que soldados morressem. Os bárbaros lutavam principalmente entre si, com o reino ocasionalmente intervindo. O reino era como um pai benevolente e as tribos bárbaras seus filhos. A indústria havia se desenvolvido no continente, e seu povo amava canções, dança e música. As bênçãos do deus da luz, Lumiaris, eram fortes ali, preenchendo a terra com luz. A moeda de Alterna era toda cunhada no continente, mas coisas que custavam um ouro na fronteira podiam ser compradas por apenas 10 pratas no continente. O continente era rico. Tudo estava disponível lá, e se os pobres se curvassem diante dos ricos, poderiam encontrar comida, bebida e roupas. Dizia-se que até os mendigos mais pobres do continente viviam melhor do que os soldados da fronteira. É uma merda, pensou Anthony. É tudo uma grande merda. Quem aqueles filhos da puta do continente pensavam que era o responsável por manterem seus estilos de vida miseráveis? Era Anthony e guerreiros como ele derramando sangue na fronteira. Se Alterna caísse, a estrada da Horta do Dragão da Terra, sob as montanhas Tenril, que ligava a fronteira ao continente, seria descoberta em breve. Os orcs e mortos-vivos invadiriam o continente em massa. Provavelmente tomariam o controle com facilidade. O continente foi construído sobre os sacrifícios de Antônio e seus homens. Era uma torre construída sobre a areia. Então, por mais maravilhosas que fossem as histórias que ouviam sobre o continente, mesmo que parecesse um paraíso, não passava de uma merda. Para ser franco, Anthony queria tomar o lugar dos orcs e dos mortos-vivos, conquistar o continente e saqueá-lo até não sobrar nada. Ele tinha todo o direito de fazer isso. Graças ao trabalho árduo de Anthony em suas funções, ele protegia a propriedade da família e permitia que acumulassem uma fortuna. Essa fortuna foi criada graças a Anthony. Pode-se dizer, portanto, que era a fortuna de Anthony.
É claro que ele jamais faria isso. Havia o fato de ser uma meta irrealista, mas Anthony também tinha seu orgulho de guerreiro. Ele também gostava de vinho, mulheres e boa comida, mas tudo isso existia por causa dos campos de batalha dos homens. Aqui na fronteira, havia batalhas para homens. Morra, Rainwater, gritou Anthony. Quando Anthony gritou isso para encorajá-los, os guerreiros que se preparavam para brandir o ariete abriram largos sorrisos. Morra, Rainwater, concordou um guerreiro. Morra, vá morrer. Morra, Rainwater. Morra logo. Morra, Rainwater. Se as vozes dos guerreiros chegassem à retaguarda e Rainwater as ouvisse, haveria um grande problema mais tarde. Como se eu me importasse? Cumpriremos nossos deveres. Nossos deveres como guerreiros. Com nosso orgulho guerreiro. Vamos começar na contagem de 3, 2, 1. O guerreiro encarregado de marcar o tempo ergueu sua espada. 3. O resto foi abafado. Ouviu-se um rugido que caiu sobre eles. Eram orcs. Cog. Orcs saltaram do muro. Eles estavam caindo. A muralha sul tinha 6 metros de altura. Não era de forma alguma baixa. Mas os orcs eram corajosos. Saltaram sem demonstrar medo, aterrissando no chão. Alguns orcs chegaram a esmagar membros do exército dele ao fazerem isso. Os caipiras nascidos no continente tendiam a desprezar os orcs e outras raças hostis, mas Anthony, nascido na fronteira, não tinha esse mau hábito. Ele até sentia certo respeito pelos orcs por sua audácia e integridade. Os orcs eram robustos, tenazes e audaciosos. Surgiam praticamente de cima das cabeças da linha de frente, diretamente contra os soldados que esperavam apenas flechas. 10, não, provavelmente mais de 20 orcs vieram golpeando-os, não voando contra eles. Tudo acabou num instante. Os soldados que tentavam defender o ataque foram dizimados pelos orcs antes mesmo que pudessem entender o que havia acontecido. Embora tivessem baixado a guarda, quem poderia prever que guerreiros experientes cairiam tão facilmente? Mesmo assim, não era nada de surpreendente. O portão da frente ainda não estava aberto. Aqueles orcs haviam lançado um ataque sem ter como voltar atrás. Era um esquadrão suicida. Tropas da morte. Por outro lado, seus homens entraram nessa operação com a presunção de vitória. Eles achavam que a vitória era garantida. Achavam que não havia como perder. Todos pensavam assim. Os inimigos estavam prontos para morrer, mas seus homens não tinham a menor intenção de morrer ali. Isso fez toda a diferença no nível de preparo deles. A diferença foi enorme. Calma aí. Anthony desferiu um golpe contra o orc. Suas lâminas se entrelaçaram, então ele tentou um golpe do vento. Mas seu oponente sabia que isso aconteceria. Eles se empurraram e depois se separaram. Cerquem-nos. Cerquem-nos. Não há muitos deles. Seus subordinados tentaram agir imediatamente de acordo com as ordens de Antônio, mas muitos dos guerreiros estavam confusos e em pânico. Eles não conseguiam se mover como queriam. Então, as flechas começaram a cair. A confusão aumentou e se espalhou. Deveríamos recuar temporariamente, gritou alguém. Que besteira, gritou Anthony desviando dos golpes do orc. Vocês se esqueceram do orgulho de guerreiros? Escutem aqui. Tudo isso é culpa daquele maldito incompetente Rainwater. Me dá nojo fazer isso, mas precisamos dar uma lição nele. Nós, os guerreiros da fronteira, vamos reverter essa situação. Vamos lá. Guerreiros, sigam-me. Na muralha sul, onde ficava o portão principal, algo estava claramente errado. O que diabos está acontecendo ali? Pensou Haruhiro. Tenho um mau pressentimento. Na verdade, só tenho maus pressentimentos. Será que estamos em apuros? Independentemente disso, a Força Tempestade Verde não teve escolha a não ser continuar atacando a Muralha Leste. O inimigo estava montando uma defesa. Se não eliminassem os orcs nas muralhas, a chuva de flechas tornaria as coisas perigosas. Primeiro vamos tomar a Muralha Leste, gritou Brishan, apontando para o topo da muralha com sua espada. Ele não carregava um escudo. Parecia que as 4 escadas tinham chegado intactas às muralhas. Não só o grupo de Haruhiro, mas também o de Shoko estavam vivos e bem. Haruhiro encostou-se à parede, erguendo o escudo. O que está acontecendo lá em cima? Não consigo ver, então não sei dizer. Mas Renji e os outros que subiram primeiro devem estar causando um verdadeiro inferno lá em cima. Talvez seja por isso? De alguma forma, parece que a chuva de flechas diminuiu um pouco em comparação com antes. Enquanto ele estava sob seu escudo, recuperando o fôlego, alguém o agarrou pela gola. Vá. Ei, pare de perder tempo. Nós também vamos para o piro. Foi o Hanta, o idiota do Hanta. Ele não percebeu que aquilo doeu? Haruhiro afastou a mão de Hanta com um gesto brusco. Por que você está me chamando de para o piro? Espere. Para onde estamos indo? Subindo as escadas, pulando o muro. Obviamente. Não, mas... Nada de bundas, nada de peidos, nada de besteiras. Vamos embora. Hanta tentou puxar Haruhiro pelo braço. Sério, me poupe, pensou Haruhiro, irritado antes de dar uma rasteira em Hanta. Uau! Hanta caiu, mas rapidamente se levantou. Seu idiota! O que? Exclamou Haruhiro. Cara, você está mesmo tentando me dar um soco? Justo agora? Não importa, gritou Hanta. Sim, faz sentido. Se você parasse para pensar. Sou o tipo de cara que não deixa o bom senso atrapalhar. Podem me chamar de revolucionário. Enquanto você fica falando essas bobagens, todo mundo está subindo na carreira. Retrucou Haruhiro. O que você disse? Uau, você está falando sério. Eles podiam ver o grupo de Shoko se preparando para subir a escada. Até mesmo Haruhiro começou a achar que seria melhor se mexerem logo naquele momento. Vamos logo, gaguejou Moguzo. Quando Moguzo disse isso, Haruhiro tomou uma decisão. Certo, vamos lá. Moguzo e eu vamos na frente. Todos os outros, sigam-nos.
Seu idiota. Eu devia ser o primeiro. Hanta empurrou Haruhiro para o lado e começou a subir a escada. Tudo bem, faça como quiser. Haruhiro prendeu o escudo nas costas e continuou seguindo Hanta. Moguzo estava subindo uma escada diferente. Yumi estava atrás de Haruhiro, enquanto Mary estava atrás de Moguzo. Shihoru ficou por último. A chuva de flechas já havia cessado. Era uma luta caótica nas muralhas, mas o lado deles tinha uma clara vantagem. Não havia orcs perto de Haruhiro e dos outros. Em um local próximo ao canto nordeste da muralha, havia uma escadaria que descia. O inimigo parecia pronto para defendê-la até a morte, mas um grupo liderado pelo time Renji a pressionava com força. Vai, gritou Hanta. Provavelmente não foi isso que causou o problema, mas Renji derrubou um orc e chutou outro da muralha. A defesa inimiga estava ruindo, e os soldados voluntários avançaram em disparada. Vamos entrar, gritou Brishan. Sua voz se fez ouvir com clareza. Renji e Ron desceram as escadas. Os orcs estavam aglomerados nos degraus, tentando impedir seu avanço. Como eles vão superar isso? Haruhiro se perguntou. Ah, é assim que se faz. Renji e Ron se lançaram contra os orcs. Empurra, gritou Ron. Sem chance. Seriamente? A equipe de Renji e os outros soldados voluntários empurraram Renji e Ron por trás. Eles empurraram com muita força. Se você fizer isso, vai esmagá-los. Eles serão esmagados até a morte. Os orcs tentaram contra-atacar, mas Renji e os outros estavam empurrando para baixo enquanto eles tinham que empurrar para cima. Renji e os outros tinham uma vantagem esmagadora desde o início, e provavelmente o fato de terem feito o primeiro movimento ajudou mais do que qualquer outra coisa. Os orcs caíram um após o outro. E quanto a Renji e Ron, eles ainda estavam lá. Bem, não, claro que eles estavam lá, mas ainda estavam de pé. Renji e Ron passaram por cima dos orcs e desceram. Eles conseguiram. Eles desceram as escadas. Caramba, o Renji é incrível, exclamou Hanta. Eu entendo porque o Hanta está tão animado. Ele tem razão. Você é simplesmente incrível, Renji. Pensar que aqueles caras vieram para gringar no nosso grupo. Eu não quero nos comparar com eles. Isso só vai me deixar deprimido. Mesmo assim, sinto um pouco de orgulho. Aqueles caras são meus contemporâneos. Queria poder me gabar disso para as pessoas. Mas não vou. Seria deprimente à sua maneira. Mesmo assim, você é legal, Renji. Eu já sabia, mas você é incrível. Você não é como nós. É como se você fosse tão diferente, que tudo o que eu consigo fazer é rir. Não avancem com muita força. A força principal ainda não rompeu o portão da frente. Brishan gritava do alto da muralha enquanto flechas voavam de uma das torres de vigia que se projetavam da fortaleza. Brishan desviou uma das flechas no ar com sua espada. Ele nem sequer estava olhando na direção de onde ela veio, então foi incrível a facilidade com que ele fez isso. Brishan não tinha sequer um arranhão, mas havia sido atingido por várias flechas. Vários soldados voluntários foram atingidos e estavam agachados. É perigoso ficar aqui, gritou Haruhiro alto o suficiente para que o grupo de Shoko também ouvisse. Depressa. Provavelmente será mais seguro quando descermos do muro. Eu sei disso, seu idiota, gritou Hanta. Ah, Hanta, cala a boca. Você sempre fala demais. Aliás, a sua presença aqui já é demais. Não, preciso me controlar, tenho que me controlar. Pense nisso como um julgamento. O pior tipo de julgamento imaginável. As torres de vigia eram robustas e possuíam frestas, ou pequenas janelas, para disparar flechas. O grupo de Haruhiro não conseguia ver os inimigos, portanto não sabiam quando eles atirariam. Quando estavam prestes a descer as escadas, mais flechas foram disparadas. Os soldados voluntários que desciam por elas estavam sendo alvejados. Escudos, gritou Haruhiro, erguendo o escudo que estava preso às suas costas. No entanto, nenhum dos outros tinha escudos. Por que vocês não têm escudos? Perguntou ele. A Yumi, sabe, achou que não ia mais precisar da dela. Então, lá embaixo, ela jogou fora. Era pesada, sabe? Eu também fiz isso, admitiu Shihoru. Eu também, disse Moguzo. Eu também, droga, gritou Hanta. Comigo também, acrescentou Mary. Cook, até o Mary fez isso. Na verdade, Haruhiro estava em minoria. Pelo que parecia, o grupo de Shoko e quase todos os outros soldados voluntários já não tinham seus escudos. Ao que parecia, a natureza avarenta de Haruhiro lhe fora útil. Contudo, um escudo só não seria suficiente. Ah, nós temos escudos, exclamou ele. Os escudos dos orcs. Pelo que ele podia ver, a Força Tempestade Verde ainda não havia sofrido perdas significativas, mas havia muitos orcs mortos. Junto com os cadáveres e espadas, também havia escudos espalhados por toda parte. Eram escudos do clã Zez, revestidos de pele. Ah, era exatamente o que o médico receitou, exclamou Hanta. Assim que Hanta e os outros pegaram alguns escudos, os demais soldados voluntários começaram a imitá-los. Eles ergueram seus escudos em direção às torres de vigia e correram para as escadas. Uma ou duas flechas perfuraram os escudos, mas isso não era problema. Eles estavam conseguindo se proteger muito bem. Na metade da escada, o caminho à frente ficou tão congestionado que eles não conseguiam prosseguir. Para entrar na fortaleza, eles precisariam subir as escadas externas e chegar à entrada no telhado. As escadas externas ficavam perto do canto sudeste das muralhas. Seria necessário dar quase uma volta completa ao redor das muralhas externas para chegar até elas a partir do portão principal. Na verdade, a muralha leste era mais próxima. Renji e seu grupo estavam quase chegando às escadas que levavam ao topo. No entanto, cada vez mais orcs saíam da fortaleza, e até mesmo a incrível equipe Renji começou a ficar para trás. Você está indo maravilhosamente bem.
Se continuarmos assim, eventualmente nossos aliados aparecerão. Brishan gritava coisas desse tipo enquanto rebatia flechas no ar com sua espada. Mas será que isso era certo? Não, não é, gritou Haruhiro. Haruhiro arregalou os olhos. Havia orcs vindo da muralha norte, onde ficava o portão dos fundos. A força principal havia atacado pelo sul, e a força destacada atacara pelo leste e oeste, então não havia ninguém atacando pelo norte. Quando souberam que os inimigos haviam rompido a muralha leste, os orcs que defendiam a muralha norte podem ter vindo reforçar a muralha leste. Isso é ruim, Haruhiro lamentou. Renji e os outros vão ficar presos em uma pinça. Quem tiver mãos livres, vá defender-se dos inimigos do outro lado, ordenou Brishan imediatamente. Vários grupos se dirigiram para interceptá-los. Mas, é claro, não seria tão simples. Mesmo que tentassem interceptar os inimigos pela muralha norte, a área entre a escada que descia da muralha e a escada que subia pela lateral da fortaleza estava repleta de soldados voluntários. Por isso, a maioria deles tinha muita dificuldade de locomoção. Nós também vamos fazer isso, disse o Sr. Pleasa, o sujeito que parecia ser o líder do grupo de Shoko, pulando da escadaria no muro. Shoko e os outros pareceram surpresos, mas estavam prestes a ir atrás dele. Ei, uai, Haruhiro começou. Não sei se vocês estão empolgados ou não, mas existe um limite para a imprudência. Provavelmente há uns 20 inimigos vindo da muralha norte. Vocês são novatos, entenderam? Pensem bem nisso. Nós também não precisamos ir? Gritou Hanta. Quando Hanta cutucou seu ombro, Haruhiro hesitou por uns 2 segundos. Droga, não posso ficar só olhando. Ok, vamos lá. Quando Haruhiro saltou da escada, a batalha já havia começado. O ímpeto dos orcs era incrível. Em um instante, vários soldados voluntários foram abatidos. Eles caíram. Estão mortos. Os orcs ultrapassaram a linha de frente dos soldados voluntários. 2 não, 3, orcs atacaram o grupo de Shoko. O Senhor Agradável, o Homem Risonho e o Senhor Alto foram enfrentar um orc, mas claramente não estavam à altura da tarefa. Primeiro, o Homem Risonho foi derrubado de costas, depois o Senhor Alto foi empurrado contra a parede. O Senhor Agradável conseguia trocar golpes com seu orc, mas parecia que ele poderia ser morto a qualquer momento. O Senhor Prisha avançou, tentando bloquear o golpe de um orc com seu bastão curto. Nada bom. Ele está sendo dominado. Shoko e a Senhora Cabelo Curto estavam abraçadas e encolhidas. O que eles estão fazendo? Isso é como pedir para eles te matarem. É claro que os orcs não deixariam essa oportunidade passar. Ele queria ajudar, mas Haruhiro não conseguiria chegar a tempo. Hell ST Palan querido. Foi Shihoru. Shihoru fez isso. Um elemental que parecia uma bola de algas negras disparou da ponta do cajado de Shihoru. O elemental das sombras voou em espiral, atingindo um orc no rosto no momento em que ele estava prestes a brutalizar Shoko e a senhorita Cabelo Curto. Era o Shadow Complex. O elemental das sombras se espalhou com um impacto, penetrando pelo nariz e pela boca do orc e fazendo efeito rapidamente. O orc ficou parado com o olhar vago. Era uma magia fácil de resistir se você a antecipasse, mas não tão fácil quanto Sombra Sonolenta. O orc não a viu chegar, então a magia funcionou bem. Primeiro, o orc ficou parado em um estupor vago. Logo entraria em um estado de confusão e excitação, perdendo a capacidade de tomar decisões racionais. Raiva. Antes que pudesse chegar a esse ponto, Hanta saltou e empalou a garganta do orc. Haruhiro queria ser o responsável por derrotar aquele orc, mas Hanta se adiantou. Ah bem, não há muito que eu possa fazer a respeito. Haruhiro se posicionou atrás do orc que havia encurralado o Senhor Alto contra a parede. Ele jogou seu escudo fora. Ele realmente não conseguia enxergar aquela linha. Eles não eram como os orcs dos acampamentos. A placa traseira da armadura vermelha que esses orcs do clã Zez usavam não tinha pontos fracos. Era uma cota de malha. Sua adaga não a atravessaria. Um golpe pelas costas não seria suficiente. Haruhiro imobilizou o orc, cravando sua adaga na abertura entre o capacete e a armadura da criatura. Assim que atravessou a garganta do orc e saltou para trás, o Senhor Alto golpeou o orc cambaleante com sua espada longa. Ele tinha uma boa vantagem de altura, então quando brandiu a espada de cima para baixo, o golpe foi bastante poderoso. Até que o orc caísse imóvel no chão, o Senhor Alto continuou a golpeá-lo com sua espada longa. Obrigado, disse o Senhor Tal finalmente sem fôlego. Ignorando isso, Haruhiro olhou ao redor. Shoko tinha outro orc atrás dela. Shoko, atrás de você. Ele gritou. Ela reagiu no último instante. Shoko saltou para o lado, desviando-se do golpe do orc. Gacharu, rugiu o orc. O orc se virou. Estava investindo contra Haruhiro. Um confronto direto estava fora de cogitação. Haruhiro não teria a menor chance. Aguçando e concentrando seus sentidos, ele focou nos movimentos do orc. A arma. Aquela espada de um só gume. Acho que se chamava Gahari. Está vindo. Do canto superior esquerdo. Rebate. Golpe. Pulso de volta à posição. O próximo golpe vem do canto superior direito. Golpe. 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 Ele é forte mesmo. Ele tem poder. Ele não vai dar trégua. Se alguma coisa der errado, mesmo que minimamente, estou perdido. Se o inimigo tivesse transformado a luta num teste de resistência, pressionando Haruhiro implacavelmente com ataques seguros, ele provavelmente teria cometido um erro eventualmente. Felizmente, seu oponente partiu para o ataque final, o que o salvou. Em seguida haverá uma grande mudança. Não posso impedir isso. Haruhiro arriscou e avançou. Ele entrou na diagonal e, em vez de bloquear o Gahari com sua adaga, deslizou-a ao longo da lâmina do Gahari. Ele desviou o golpe. Ao mesmo tempo, ele agarrou o braço do orc. Depois de 2 dias com Bárbara Sensei usando essa técnica nele, ele havia recebido 2 dias inteiros de treinamento prático de combate com ela.
Ele complementou seu golpe com uma prisão. Isso não vai quebrar. Quer dizer, falando sério, os orcs têm braços bem grossos. Tomando uma decisão repentina, ele tentou derrubar o orc com uma rasteira, enquanto continuava a forçar a articulação do cotovelo o máximo possível. O orc respondeu. Haruhiro não conseguiu derrubá-lo. O orc saltou por conta própria, rolou e depois começou a se levantar. Enquanto fazia isso, obrigado, havia Moguzo. Avançando rapidamente, Moguzo desferiu seu ataque mais mortal, o golpe de agradecimento na cabeça do orc. Foi mortal, sem dúvida. A cabeça do orc se partiu em duas, capacete e tudo. Caramba, Moguzo é incrível. Obrigada, gaguejou Shoko, com os grandes olhos arregalados enquanto apertava o peito. Ela parecia meio atordoada. Não, Haruhiro começou a responder, mas então agarrou Shoko pelo braço. Era um orc. Outro orc havia chegado. Moguzo assumiu a responsabilidade por eles, então estavam seguros por enquanto. Mas, embora não fosse sua intenção, Haruhiro percebeu que estava segurando Shoko com força. Imediatamente a soltou e a empurrou para longe. Dê desculpe. Não, Hiro, você me salvou. Bem, sim, mas... Ah, mais tarde. Mais tarde, o quê? Nem o próprio Haruhiro sabia ao certo, mas no momento estava ocupado. Garra! Moguzo já derrotou 2 deles, hein? Esse é o meu parceiro, berrou Hanta. Hanta estava usando exaustão para enfrentar um dos orcs. Moguzo continuava golpeando com força, parecendo que ia derrubar mais um. Shihoru mirou em um orc distante, usando sua magia para mantê-lo sob controle. Foi reconfortante ver Mary ali protegendo Shihoru. Haruhiro trocou olhares com Yumi. Eles seguiriam sua rotina habitual, apoiar Moguzo e Hanta para lidar com os inimigos o mais rápido possível. Haruhiro, gritou Hanta, saltando para trás com exaustão. Qual é a sua relação com a garota? Por que você está agindo como se pudesse se dar ao luxo de fazer perguntas agora? Gritou Haruhiro. Estou agindo como se pudesse pagar por isso porque posso, ora. Uau, você não tem condições de fazer isso de jeito nenhum, gritou Haruhiro. Cala a boca, idiota. Toma essa. Rejeita. Quando Hanta cruzou espadas com o orc, tentou empurrá-lo para trás, mas não conseguiu criar muita distância entre eles. Em certo momento, Moguzo acabou lutando 2 contra 1, mesmo que um instante antes fosse 1 contra 1. Yumi estava tentando afastar um dos orcs de Moguzo, mas isso também era perigoso. Haruhiro achou que provavelmente seria melhor se ele ganhasse tempo contra o orc usando o golpe baixo. Quando olhou para Shihoru, Mary estava brandindo seu cajado de sacerdote para afastar um orc. Ele precisava fazer algo a respeito também. Estamos no nosso limite, pensou ele. Mesmo assim, não entre em pânico. Não estamos sozinhos. Há outros soldados voluntários aqui também. Não precisamos derrotá-los. Só precisamos atrasá-los. Ainda assim, eles não são inimigos fáceis. Estou me esforçando ao máximo para manter a calma. Eles são assustadores. Por enquanto, lide com Shihoru e Mary. Depois disso. Não se preocupe com o depois. Primeiro, Eriei. Que voz era aquela? Não era um orc. Era uma humana. O grito ensurdecedor de uma mulher. Eles chegaram, gritou Brishan, pulando de alegria no muro. Os orcs do lado norte diminuíram visivelmente a velocidade. Na verdade, estavam perdendo as cabeças. Atrás deles. Aquele grito viera de trás deles. Eles chegaram. Nossos reforços. Brishan gritou, mandando um beijo. É a força águia selvagem. Eu te amo, Kajiko.